uma série de entrevistas que você acompanha aqui no YouTube da Gaúcha e de GZH, com quem dominou a história do Rio Grande do Sul a partir das decisões tomadas aqui dentro do Palácio Piratini. São 10 episódios para você relembrar a nossa história. Estamos hoje recebendo Jair Soares. Muito obrigada por vir até aqui conversar conosco. Eu estava pensando e até lhe dizendo que o senhor saiu do governo. Eu nasci ainda depois disso. Então, para mim, é uma honra e um privilégio poder lhe ouvir nessa tarde e lhe entrevistar. Tudo bem? Tudo bem, eu que agradeço. Né? Já estava me desacostumando de falar para o Rio Grande através da TV Gaúcha, né? Mas o senhor pegou o microfone e disse, agora ninguém me tira. Isso é verdade. O senhor gosta. O microfone sempre, na minha época, era o maior instrumento de trabalho. Quantos anos de vida pública? 72 anos de vida pública. O senhor começou aos 20 anos, 92 anos de idade, sendo 72 de vida pública. Eu não estou contando o tempo militar aí, né? Uhum. Porque a gente só podia, naquela época, entrar no serviço público maior de idade, né? Então, eu primeiro servi no quartel, não quis ir para o CPUR, que na época eu jogava futebol. E o futebol era no fim de semana. Não, é diferente totalmente de hoje. Uhum. Fui profissional até. E sábado e domingo eram os dias de jogo, né? Então, em que posição o senhor jogava? Eu jogava na ponta direita. Ponta direita. Muito bem. E aí vai para a política, se torna um governador que fez história exatamente pelo momento em que o senhor é eleito, e ser eleito é a diferença ali. Quando é que o senhor notou que era uma eleição histórica? Já notou lá ou demorou alguns anos para entender que a redemocratização era um cenário e o senhor era um personagem muito importante? Olha, acontece que eu já tinha participado de vários governos. O primeiro do Ildo Meneghetti, que foi em 1955, ele substituiu o general Ernesto Dornelles, que era do PMDB. O meu partido, na época, era o PSD, fundado também pelo Getúlio, a exemplo do PTB. E antes do general Ernesto Dornelles, foi governador do estado Walter Jobim, que era do nosso partido. E aqui no estado, à época, a alteração, a mudança de governo era uma constante. Então, vamos dizer assim, até o movimento de março de 64, sempre era um partido e a oposição o outro. O PTB e o PSD, que eram os dois grandes partidos do Rio Grande do Sul. Além da UDN, do PL, do PDC, do PRP. Então, a política é uma coisa muito interessante. Ela vem de berço. Eu já no primário, uma coisa interessante, de repente, a professora Zilá Tota, que era professora de Educação Física, do grupo escolar Protásio Alves, hoje Grupo Escolar Venezuela, que está situado na Medianeira, e eu morava na Glória e nasci na Glória, e vivi na Glória, posso dizer, né? Ela me disse que eu devia concorrer a presidente do Grêmio Esportivo Tuiuti. Então, ali começou a minha carreira. Com que idade? Eu devia ter uns 6, 7 anos. Sério? Já ali? Já ali. Impressionante, né? Talvez porque eu já jogava bola, né? Na rua. O senhor comandava o time já? É aquela coisa, uma liderança que a gente nasce com ela, né? Eu não precisei forçar nada na minha vida. Eu nunca fui uma pessoa diferente do que fiz. Tanto no futebol, como no colégio, né? No ginásio, no científico, das faculdades. E sempre me destaquei, né? Vamos dizer assim. Claro que teve uma hora que eu vi e me preparei para chegar ao governo. Eu posso dizer que eu tenho uma tese, defendo ela há muitos anos,
de que a gente tem que subir os degraus. Ou seja, mal comparando, primário, ginásio, científico, né? Faculdade, né? Vestibular, depois pós-graduação, né? Vai formando. E eu fiz uma vida pública, me preparei, né? Eu não tocava de ouvido. Eu fiz uma equipe muito grande ao longo desse período. E quando cheguei a ser o primeiro, porque foi muito tempo segundo. E é mais importante ser segundo, porque a gente aprende muito, né? E não tem a responsabilidade do primeiro. Com quem o senhor mais aprendeu na sua vida pública? Olha, eu escrevi já 3 livros, e em todos eles eu dedico, em memória, aos meus chefes mais imediatos. No almoxarifado das obras públicas, eu fui chefiado por almoxarife, era o cargo que se fazia concurso, Socialino de Almeida Marques. Esse eu aprendi muito, eu era muito disciplinado, conhecia. O tempo que se falava muito que a palavra valia um fio do bigode, né? Essas coisas de antigamente, né? Então eu aprendi muito, ele era muito exigente. E também na própria as aulas que tive em todos os cursos, eu tive sorte de ter professores exigentes, que obrigavam a gente a estar preparado, né? Se não estivesse preparado, né, na odontologia, por exemplo, não se entrava na sala de aula. Se eu tinha uma aula teórica, para se conhecer, por exemplo, as brocas que se usa para fazer as obturações, tinha que se conhecer todos os tipos de broca, né? Cilíndrica, esférica, né? A paralela, para fazer o preparo de cavidades. Então, eu sempre me dediquei, sempre. Já veio também de casa isso, né? Morávamos numa casa que foi feita pelo IP. Meu pai era assessor rodoviário do DAER, Departamento Autônomo de Estrada de Rodagem, e 6 irmãos. E a época que fogão a lenha, o banho também a lenha, né? Galinheiro, né? Horta, pomar, e cada um passava por isso. Então, eu me destacava nisso, parecia gozado isso, né? Mas no mundo dos meus livros eu toco nesse assunto, né? Para dar uma demonstração, né? De que em casa a gente aprende muita coisa, né? Com a mãe, com o pai. E como é que foi para o senhor concorrer a governador nessa transição e, ao mesmo tempo, ter colado a sua imagem em um período de ditadura? Olha, pois eu tive muita sorte, né? Eu sempre digo, a pessoa na vida tem que ter sorte e tem que estar preparado. Porque se tiver uma e não tem a outra, é como o poder. O poder se dá por 2 vertentes, que são a informação e os recursos. Quem não tem os 2 não tem o poder. Então, isso E eu me preparei, porque participando de vários governos, quer dizer, conhecendo homens como Hildo Meneghetti, que foi 2 vezes governador do Estado. Ele ganhou do Brizola, em Porto Alegre, para prefeito. Ele ganhou do Alberto Pasqualini, uma figura extraordinária do trabalhismo brasileiro. E depois ganhou do Egídio Micaelsi. E foi eleito a primeira vez, voto direto, né, pela Frente Democrática, e depois veio o Brizola, que também foi eleito. E naquela época o Brizola era governador, e eu era chefe de gabinete do presidente da Assembleia. Veja como são as coisas. E ele viajava muito para o estado da Guanabara, à época, no Rio de Janeiro. E nessas viagens, quem assumia era o presidente da Assembleia. Então, o Brizola dizia para mim e para o secretário particular do presidente, que era o doutor Adilson Mota, ele dizia: guris, vocês podem olhar todas as gavetas. O Brizola era um homem, assim, voluntarioso, né? E era um homem interessante e tinha na cabeça a educação, né? Era uma coisa assim. E eu fui fazendo uma amizade com ele muito grande. Quando ele governou lá em 82, quando eu me elegi, ele se elegeu no Rio de Janeiro. E ele, então, que veio ao Rio Grande. E o coronel Neme perguntou se eu ia receber. Eu disse, com o maior prazer. Eu coloquei tapete vermelho e botei as tropas da Brigada Militar na frente do palácio. E depois fiz o mesmo lá, ele fez o mesmo, melhor dito,
que eu lá na Guanabara. Então, é uma história interessante. Mas, assim, vou dar um exemplo. Quando eu cheguei, eu estava no almoxarifado. Naquela época, tinha 5 secretarias de Estado, secretarias fortíssimas. E a Secretaria das Obras Públicas comprava para todo o Estado. Foi no governo seguinte, do Dr. Brizola, que ele criou a Comissão Estadual de Compras, que eu, no governo do Perac, fui presidente da Comissão de Compras. Foi um momento muito interessante, né, da minha vida, né? Porque, primeiro, o governador me convidou, que eu era peraquista, porque ele morava no mesmo conjunto habitacional da rua Dom João VI, na Glória, né? Era nosso vizinho. Me conheceu guri, de calça curta. Então, ele me chamou, quando foi eleito, pela via indireta, numa convenção no Teatro São Pedro, dificílima, porque contra ele foi o senador Tarso Dutra, e que perdeu, que tinha o apoio do senador Daniel Krieger, e grandes figuras da política do PSD, né? Mas o Perac tinha o apoio do presidente Castelo Branco, né? E nós ganhamos a eleição. E ele me convida para ser presidente da CE. Eu digo, governador, eu de eletricidade só me lembro dos choques que levei na vida, né? E eu não aceitei. Ele disse, mas não quer me ajudar? Eu disse, não, eu quero lhe ajudar, né? Mas num lugar que seja compatível com meus conhecimentos. E aí ele me chama, em seguida, umas 2, 3 semanas, e me convida para ser presidente da Comissão de Compras. Eu disse, olha, governador, o senhor sabe que eu quero lhe ajudar. E aí essa área eu conheço, que eu fui do almoxarifado. Uma época difícil, com máquinas Olerite, né? Não era essa facilidade de hoje, né? O chefe, para chamar a gente, ou era bater no vidro com o lápis bicolor, ou era através de uma campainha, né? E era assim, o secretário de Estado também chamava por campainha, né? Não tinha essa... Hoje... WhatsApp. Não tinha WhatsApp, não tinha informática, né? Não tinha informação. Que é uma secretária extraordinária, o telefone, o próprio computador, né? É uma equipe, né? É uma equipe. Sim. E aí eu disse para ele, governador, eu aceito, mas tem 2 condições. Qual é a primeira? Se eu não vou largar a profissão porque eu não sou político profissional. Está bem, eu faria isso ao invés de almoçar, eu vou trabalhar no consultório. Como eu atendo crianças emocionalmente instáveis, através do Hospital Ernesto Dornelles, da Beneficência Portuguesa, essa parte não vai influir em nada porque é cedo. É de manhã, 6h30, 7 horas da manhã. Ele disse, é outra coisa. Eu disse, governador, o senhor não vai gostar. Ele, por quê? Porque, não sei. Mas, então, o que é? Eu digo, só eu vou comprar. Não há dúvida, o senhor pode comprar. Aí está escrito até no meu livro. Para manter o controle. Não, porque eu seria o ordenador primário. O Tribunal de Contas já funcionava naquela época. Né? E eu não queria ter incomodação. E não queria também. Naquela época, se tinha-se algum conhecimento, não se diria de uma corrupção como hoje existe. No mundo inteiro, vamos dizer de passagem. Não é só aqui no Brasil. Então, eu me preparei. E aí ele aceitou, né? E só tu vai para a cadeia. Também tinha isso. Bom, o senhor está falando de um período completamente diferente, o senhor acabou de citar, né? Tinha que bater com o lapisinho, tinha que chamar na campainha. Como foi a campanha de 82 em que o senhor venceu, e venceu de grandes nomes que depois viriam a ser governadores também no Rio Grande do Sul? Simão, Colares e Olívio Dutra. E é uma vitória muito apertada também, né? Como foi mobilizar as pessoas no momento de volta exatamente dessa participação popular? Não, os candidatos, que eram os meus adversários, eles eram homens... Simão era o favorito, porque tinha ficado, naquele período de quase 20 anos, como líder da oposição no Rio Grande do Sul. Então, e era um homem que tinha uma voz forte no Rio Grande do Sul. Então, eu me preparei para combatê-lo como adversário,
porque eu sabia que era forte. E o Colares também não era pouca coisa. O Colares já tinha vindo de lá desde de Bagé, né, vereador, foi deputado, né, e naquela época ele era deputado federal, eu era deputado federal, o Simon era senador. O Olívio não era só, ele era presidente do Sindicato dos Trabalhadores, né? E estava iniciando ali naquela época, né? Então eu me preparei muito, vou dizer muito. Eu conhecia bem o Estado, né? Porque eu tinha passado por vários órgãos do Estado. Eu passei pelas obras públicas, passei pelo IRGA, fui chefe de gabinete no IRGA, passei pela Secretaria de Estado da Administração como secretário, fui 2 vezes secretário estadual de Saúde e Meio Ambiente, né? O senhor tinha sido ministro da Previdência? Tinha também ido ao Ministério da Previdência. Ali aconteceu um fato também assim que eu gostaria de destacar, porque quando o presidente Figueiredo me chamou, que eu conheci ele aqui quando ele foi chefe do Estado-Maior do presidente Médici, quando chefiou aqui hoje Comando Militar do Sul, à época, 3ª Região Militar. Ele era chefe do Estado-Maior. Então, ele me convidou, porque eu tive também uma outra sorte. Eu sempre fui convidado, eu nunca fui indicado pelo meu partido, para cargo nenhum. Sempre fui convidado pelas pessoas que me conheciam. Que a gente vai fazendo um relacionamento, né? E fui secretário de bancada na Assembleia, né? Sou do quadro dos técnicos científicos da Assembleia Legislativa, né? Então, isso dá uma visão muito ampla, né? Então, num determinado momento que eu estava me preparando para a eleição de 82, que era a primeira eleição direta de um período, né, nebuloso, né? E os adversários, como já se disse, preparados também. Então, foi um momento que nós tivemos que criar uma empresa, porque eu tirei de dentro do partido a minha candidatura, e criamos uma empresa de nome Vitória, e organizamos uma equipe, como se fosse para uma eleição, vamos dizer assim, majoritária que era, mas mais alta, né? Vamos dizer, a presidente da República, exagerando. Eu cuidei da camisa, que cor a camisa. Eu cuidei que cor devia ter a minha face. Fui a Paris para buscar, que na época não tinha, estamos falando de 1982, aqueles bronzeador. O senhor foi a Paris? Fui a Paris buscar. E isto, eu tive... Não, isso é chiquérrimo, né? Para 1982 ir a Paris buscar um bronzeador. Bronzeador. Para o senhor ficar com a aparência que o senhor queria naquele momento. Exatamente. Bronzeador, para o cabelo, um fixador, um barbeador elétrico, e fiz uma tarde inteira subindo e descendo a escada, experimentando perfumes, e depois com essa senhora lá que me preparou, né, ela me viu qual é a cor da camisa que sentaria mais com a cor do meu rosto. Veja só. Então, comprei. O senhor estava muito à frente do tempo, né? Pois é. Eu li todos os livros, Como se faz presidente, Em busca da justiça, do Kennedy. Eu fui também aos Estados Unidos. Veja, essa coisa foi muito preparada. O meu querido amigo Simon, ele jamais esperava que eu fosse ter um enfrentamento comigo, né? São coisas assim que a pessoa pode não dizer, mas tudo foi adredemente preparado. Foi tudo calculado. Calculado, tudo. O que o senhor, eu imagino, não calculava era uma diferença tão pequena, né, para vencer essa eleição. O senhor já falou que o Simão era o favorito. Sim. E aí ficou até o último segundo aquela mas incerteza. Aí não seria uma justificativa, mas é um fato. Esta eleição, ela foi o voto vinculado. Precede a eleição umas prévias primárias, porque o Marquesan, dentro do partido, queria ser candidato a governador. E, na época, o nosso partido, ele tinha quase 10 candidatos com possibilidade de ser. Então, o Francisco Ferraz, da universidade, reitor da Universidade do Rio Grande do Sul, propôs para o Marquesan fazer as primárias. E nessas eleições primárias, o Marquesan me consultou, eu era ministro, ele era presidente, veja bem, ele era presidente da Câmara Federal.
E uma vez ele perguntou se eu vinha para o Rio Grande do Sul, eu disse, eu quero então ir contigo no avião. Eu disse, mas tu é presidente, tu pode pedir da FAB o avião? Disse, mas precisamos conversar. E nessa viagem ele perguntou se eu ia concorrer ao governo. Eu disse, não, eu estou bem com o presidente, eu me sinto que estou fazendo um trabalho seríssimo, né? Que eu tinha levado uma grande equipe, né? Para me acompanhar, que eu já vinha formando pelos órgãos que passei, fui pegando aquelas pessoas e levando comigo, pessoas preparadíssimas, né? E aí, agora eu voltei um pouco para trás. O senhor está falando do Marquesan, que aí o Marquesan quis viajar na ao viagem, seu o lado. Marquesan me pergunta se eu ia concorrer. Eu digo, não, Marquesan, não, me desculpa, mas eu não estou... Só se o presidente me obrigar, coisa desse tipo, né? E ele, então, me conta das prévias, né? Que era para neutralizar o outro candidato, que era o Otávio Germano, que era vice-governador. Veja que, primeiro, eu tive esse obstáculo. Mas acontece que nós tínhamos, na época, aqui no Estado, 25 deputados na Assembleia, 25 do PSD, e 14 federais. E na maioria, os deputados queriam que eu concorresse. Então, eu fui obrigado a concorrer nas prévias, né? E me preparei nas prévias. E ali o senhor já foi formando a certeza de que poderia concorrer de fato. Mas precisava primeiro ganhar, né? Sim. Foi difícil. E aí eu tive sorte, porque neste dia o Maurício, através da Rádio Gaúcha, acompanhou a votação das prévias. E sabe, para muitas pessoas, o Jair Soares ganhou, já pensava que eu tinha ganho a eleição para governador. Sim, mas o pessoal não estava acostumado a votar, né? Não, não sabia como seria a eleição, então ouviu ali... Então aquilo ali foi, vamos dizer assim, mobilizou o partido, né? Uhum. E depois as campanhas eram em cima de caminhão, né? E eu visitei todos os 232 municípios. Foi uma coisa assim, uma equipe de trabalho nossa. Eu tinha um grupo precursor que preparava o município. Não atrasei nenhum comício, não atrasei nenhuma reunião. Você compreende? Uma coisa assim, uma disciplina rígida. Não botei uma gota de álcool, eu gosto muito de vinho. 6 meses sem tocar numa gota de álcool, só comi churrasco. Ah, bom. É bom, mas não para não adoecer. Né? Sim. Para não adoecer. Para ter o pique de continuar aquela campanha. Vamos ouvir o seu discurso da vitória, quando o senhor venceu a eleição. Vamos ouvir o que o senhor disse. Homem pobre que vê pelo veredito popular o maior tribunal da democracia ser escolhido pelo voto direto e livre para governar o Rio Grande. Governar o Rio Grande para todos os rio-grandenses, sem nenhuma espécie de distinção. Não trago no meu coração nenhum ressentimento. Ao contrário, abro nesta praça cheio de amor para construir, junto com todos, um Rio Grande maior para os nossos filhos. Sinto o calor desde a chegada no aeroporto. Nesta caminhada que fizemos pelas ruas de Porto Alegre, passando justamente pelo bairro onde nasci, a Glória, onde em todo o trajeto recebi mais uma vez a consagração popular pela alegria estampada, não só nas faces, mas no abano sincero do povo gaúcho, como quem diz: vai, Jair, governa o Rio Grande e traz para cá o progresso. Jovenzinho o senhor ali. Saudade desse dia? Foi um tempo muito bom, né? Muito bom. A gente tem a capa da 0 Hora também para mostrar para o senhor. Jair é o governador. Marcha da apuração confirma a vitória do PDS. O senhor, ao mesmo tempo que é eleito pelo voto popular, o senhor vem da ditadura. O senhor
sofreu alguma coisa por isso? Sofreu um preconceito de acharem que o senhor era alguém que ia governar com o regime aqui no Rio Grande do Sul, ou o senhor não passou por isso? O senhor não teve esse temor? Eu me cuidei para não acontecer esse fato. Estava nos seus cálculos, assim Sim. como o bronzeador, a camisa era não parecer um ditador. Sim, lógico. Não, mas o que me salvou, vamos dizer assim, eu tinha um lastro, sem falsa modéstia, né? Eu, quando fui convidado para ser secretário de Estado da Saúde e Meio Ambiente, eu encontrei uma área que estava desacreditada. E terra de cego, quem tem um olho é rei. E eu cheguei lá e resolvi fazer um diagnóstico institucional, uma verdadeira tomografia da saúde no Rio Grande do Sul. E para os 232 municípios, nós só tínhamos 90 postos de saúde, que a maioria eram ou alugados ou cedidos por uma prefeitura, poucos próprios da Secretaria de Estado da Saúde. Como eu tinha sido oficial de gabinete e chefe de gabinete do governador Triqueza, à época, que ele era o governador, lá na Secretaria de Obras Públicas, eu tinha muita amizade com o governador. Então, o que aconteceu? Eu resolvi, através da minha assessoria, a criar um sistema de construção. A prefeitura dava o terreno, nós construíamos a unidade sanitária e recheávamos com os equipamentos, porque naquela época as unidades sanitárias não tinham nem refrigerador, nem estetoscópio, nem mesa ginecológica, nem balança, enfim, não tinha praticamente nada. Nem refrigerador para as vacinas, por exemplo, vacinas, remédios, né? Então, e isso aí foi, para ter uma ideia, fizemos quase 1.000 postos de saúde, quase 1.000 postos de saúde para os 232 municípios. Bom, e com isso aí, aquele pessoal que estava desacreditado, eles foram vamos dizer, gostaram, foram com uma verdadeira devoção pelo trabalho. E nós conseguimos ser o primeiro estado do Brasil a erradicar a varíola, uma doença que marcava, uma doença que ou matava. E isso chamou a atenção da Organização Mundial de Saúde. E em cima desse programa, através de uma unidade de vigilância epidemiológica, chefiada pelo Dr. Clóvis Tigre e outros técnicos, podia citar todos os nomes aqui, tenho na cabeça bem presente, né, porque eles que foram os autores. Nós montamos a multivacinação. Tudo isso sem ter ainda o apoio do Ministério da Saúde. Tudo isso porque eu era amigo do governador. Tudo isso porque o governador acreditava no que eu podia fazer. E eu propus uma série de coisas para o governador. Criamos o laboratório farmacêutico do Estado, Lafergues. Primeiro num projeto piloto para ver a viabilidade econômica. Como deu certo, nós passamos a construir na Ipiranga o laboratório definitivo. Durante 16 anos, veja bem, durante 16 anos, nós produzimos todos os tipos de medicamento, mais de 100 produtos. Para ter uma ideia, eu fiquei 8 anos de secretário da Saúde, e quando fui para o Ministério, o governador Amaral pediu para mim indicar o secretário, eu indiquei um homem da minha confiança, o doutor Germano Bonot. E quando assumi, mantive o doutor Germano Bonot. Então, com isso, nós conseguimos o seguinte: controlar a paralisia infantil, com as 3 doses da vacina SEB, controlar a difteria, teto, coqueluche, sarampo, rubéola, cachumba. Introduzimos uma vacina, o BCG intradérmico, que foi substituir o BCG oral, que nós fabricávamos já no Instituto de Pesquisas Biológicas. Com isto, eu adquiri e conquistei os servidores da Secretaria de Saúde. O senhor fez seu nome nestes 8 anos? O senhor fez o seu nome ser conhecido, foi nesses 8 anos? Foi, ali e o Ministério da Previdência. Né? E aí veio o Ministério da Previdência, que também lhe prepara para ser o nome candidato do governo do Rio Grande do Sul. E o senhor ficou popular ali também, né? Sim, o nosso trabalho... Porque na área da saúde, depois eu tinha um estilo diferente. Eu visitava os locais de surpresa, para saber o que estava ocorrendo. E nós mexemos em caixa d'água dos edifícios, para lavar, que nunca lavava. Nós mexemos em piscinas, nós mexemos no Guaíba.
enfim, uma coisa assim diferenciada. Então, esse lastro que eu consegui porque, por exemplo, eu quando concorria ao governo, eu tinha obra em todos os municípios minha, ou da Secretaria de Saúde, que podia ser no mínimo uma da unidade sanitária, os postos de saúde, né? Ou uma delegacia de saúde, ou uma agência da Previdência Social. Às vezes 3, 4. Então, quando eu fazia o meu discurso em cima de um caminhão, e as pessoas, eu digo, virem para lá e olhem, eu não vim aqui hoje para buscar voto. Eu já tenho história nesse município. Isso é um apelo muito forte, muito forte. E eu valorizo muito o servidor público. E as pessoas estavam com sede de democracia naquele momento, porque o país clamava por isso. O senhor via isso quando o senhor estava em cima do caminhão, que as pessoas queriam esse direito ao voto, o direito a ir à rua, a gritar na praça junto com o senhor? A juventude, né, me ajudou muito, né? E até o Mendes Ribeiro, depois que eu ganhei, e eu coloquei alguns jovens, e principalmente o filho dele, e mais tarde veio a morrer, e ele disse, mas tu acredita? Eu digo, olha, se eu, com a idade que tive, fui presidente da comissão de compras, e um governador acreditou em mim, por que eu não vou acreditar nele, né? E o guri era bom, depois até mudou de partido, o meu Ribeirinho. Mas foi uma história assim, muito interessante, né? E o Simon tinha, vamos dizer assim, um papel preponderante, tinha uma visão no Estado. Ele já tinha feito alguns programas muito bons no governo Guazelli, e eu era muito amigo do Guazelli, amigo particular, frequentava muito o Palácio Piratini, principalmente fins de semana. E um dia o Simval Guazelli chegou de Brasília, nós estávamos preparados para jogar um snooker lá, tudo assim, para aliviar, né? E ele entrou muito triste. Eu digo, governador, o que está vendo? Disse, olha, o presidente Geisel me disse que nós vamos ter só o 4º polo petroquímico. Aí ficamos conversando, eu disse, mas vem cá, governador, o senhor é amigo do deputado Pedro Simon, por que o senhor não fala com ele? E levanta o Rio Grande, levanta o Rio Grande. E isso aconteceu. Pedro Simon teve um papel extraordinário na implantação do 3º polo petroquímico. O senhor sabe que eu falei com o governador Pedro Simon, e ele lhe citou também muitas vezes, citou o seu nome e citou Arena, MDB e o carinho e o respeito, principalmente, que um tinha com o outro. O senhor tem uma relação com o Simon e com outros ex-governadores. Como foi construída essa relação? Porque o senhor vinha de um outro lado, digamos assim, e veio para a democracia junto com eles. Bom, muitas coisas, né? Tem coisinhas miúdas que nem vale a pena citar, que importantes, né? Mas eu quero saber coisinhas miúdas. Não, por exemplo, ele já tinha uma pessoa da brigada, ele nem sabe disso, e que trabalhava de motorista dele, segurança, que o governador que eu sucedi tinha dado. E eu, quando vier alguém me falava, eu digo, não, deixa aí. Não, deixa aí, o senador, ele merece, não é? Então, isso é uma delas, né? Outras coisas assim, por exemplo, quando houve o problema da famosa Beauregard, que contaminou pelo seu cheiro horroroso todo o Estado e criou um problema seríssimo, principalmente através do Dr. Brendo Caldas, da Caldas Júnior, que morava na ponta, lá no Arado, e quando os ventos mudavam, o cheiro ia para lá. E ele começou numa campanha danada. E quando eu assumo a Secretaria de Saúde e Meio Ambiente, no dia que eu assumo, terminado o discurso e os cumprimentos, vem um assessor meu e disse, olha, o secretário só vai se incomodar muito. Mas por quê? A Beauregard vai sujar o Guaíba, a Beauregard vai largar um cheiro pavoroso. Até hoje é sinônimo de cheiro ruim, né? Quando tem um cheiro, será que é a Beauregard? E aí eu disse, mas quem é que te disse isso? Fulano. Então vamos chamar. Aí eu disse, vamos nos preparar. Fiz um convênio com a OPAS, sem dizer nada para ninguém, né? E conseguimos 20 aparelhos de controle da poluição do ar. Acontece que, pela minha passagem lá nas obras públicas, em 1957, o então secretário Euclides Triquez, major, engenheiro metalúrgico do Exército Brasileiro, foi aos Estados Unidos.
teve em Pittsburgh, teve em outras cidades. Em Pittsburgh tinha uma fábrica de celulose do processo Kraft também, fabricação de papel. E tinha acontecido a mesma coisa que veio acontecer em Porto Alegre. E nesta passagem, na volta, ele criou, em 1957, a primeira vez que se fala, ele era um visionário, o Conselho de Controle da Poluição da Água, do Ar e do Solo. E esse conselho ficou na Secretaria das Obras Públicas. Quando eu era secretário de Estado da Administração, e então vence a eleição o Perac, o Triquet, perdão, e eu era secretário de Administração do Perac, governador. E então eu falo com o governador Perac, conto para ele, eu estou convidado lá para a saúde, o senhor pode, através de decreto, passar isso para lá. E isso é importante que eu estou falando, porque aí o que aconteceu? Chegou uma hora, uma campanha muito grande, iniciada pela Caldas Júnior, que botou, porque eu intimei, fui lá, e já estava bem, foram anos, meses. Então, nos preparamos, e com todos os levantamentos, com essas estações, no túnel da Conceição, na esquina da Caldas Júnior, na Vila Assunção, onde tinha antes a barca, lá em Guaíba, né? Então nós estávamos preparados, mas muito preparados, para poder argumentar. E eu, um dia, fui lá e intimei eles, dei 90 dias para eles resolverem o assunto. E quando faltava 30 dias, o Correio do Povo, Folha da Tarde e Folha da Manhã, bota na primeira página, falta 30 dias. No outro dia, o Maurício bota na 0 hora, faltam 29 dias. E no outro dia, o Ernesto Corrêa põe no Diário de Notícias, faltam 28 dias. E assim vieram todos. O Genor Jarro, no Jornal do Comércio, faltam 26 dias. E foi indo. E chegou no tal dia final. E quando eu saio da Borges de Medeiros, que era onde funcionava a secretaria, aquele cheiro, quando estou subindo ali do lado do Teatro São Pedro, aquelas escadarias ali, para ir para o palácio, aquele fedor danado. E aí? E o que acontece é o seguinte, que o governador, naquela época, não tinha uma sala especial, principalmente a Folha da Manhã, gostava de pegar as pessoas que iam viajar para o estado, a capital, que era no Rio de Janeiro, e fazer perguntas. E um jornalista lá perguntou para o governador, e se passar dos 90 dias, o que é que vai acontecer? Eu fecho. O governador troquei, milico, né? Quando ele voltou do Rio, eu disse, governador, vai feder. E vai ser um pavor. E nesse dia, então, que eu levo lá todo o material, porque eu fui lá para fechar, fui só comunicar ao governador. Estou indo cumprir a sua determinação. Estava no Palácio Vitor Faccioni, chefe da Casa Civil, Lauro Pereira Guimarães, que era o Procurador-Geral de Justiça, o governador e eu. E aí o governador disse, não, você pega então aí um batalhão da brigada e vai lá e fecha. Eu digo, não, porque o governador, eu sou polícia sanitária, eu vou sozinho. E fui, mas só combinei antes com o Faccioni, não bota isso no jornal, mas ele era político, né? Não bota isso no jornal, porque isso aí vai ser um problema, fechar Beauregard. Porque lá tinha um sobrinho do Geisel. Não basta ter um problema fedorento ali, ainda vários, tem tudo né? isso. Os acessórios, né? Nossa. Aquelas coisas que acontecem, né? E, dito e feito, primeiro, quando eu cheguei lá, me deram um chá de portaria, né? É um portão grande, longe. Eu não sei se conhece a fábrica ali. Não conheço. Aí, daí a pouco, eu disse, olha, posso telefonar? Aí, pelo telefone interno, era o Dino, lá, Sani, que era o superintendente, disse, olha, Sani, eu não quero trazer a brigada aqui. Não, mas para aí, pode entrar. Aí ele foi entrar. Aí entro lá na discussão, eu digo, eu vim aqui, vocês não cumpriram no prazo, e eu sabia que isso não ia dar certo, vocês têm que colocar filtros eletrostáticos, que não vai resolver o problema, porque sempre vai ter 3%, mas hoje, bom, depois eu entro não hoje. Aí ele disse, não, mas isso aí, mas tudo em pé de guerra, né? Eu digo, vamos com calma. Não, mas isso não pode, não, mas os senhores vão ter um prazo.
Eu sei que as máquinas, as ligações, todas aqui, estão em andamento. Não vamos fechar, porque explode tudo. Porque aquele entra líquido, né? E depois fica sólido. Né? Então, ficaria sólido dentro do processo de fabricação do papel, celulose. E aí foi feito o negócio. Passado 25 anos, o Barrio Nuevo, ele me diz, ele estava dando uma consultoria para, então já não era mais Beauregard, era o Lídio que estava lá, me convidando, era governador Eieda, me convidando para ir na Barra do Ribeiro, que eles iam fazer uma festa lá, a Beauregard, uma das 5 melhores coisas. Eu digo, mas Barrio Nuevo, eu fechei a Beauregard. Não, você vai ser homenageado. Opa! E aí eu fui homenageado. Veja bem. O senhor fez muitos amigos nessa sua trajetória, né? O senhor citou dezenas de nomes aqui já. Como eu disse, Simão veio aqui e falou bem do senhor. Todos que passaram por aqui falaram bem do senhor, com boas lembranças, com boas relações. Como foi essa construção? O senhor tem algum inimigo na política ou é só amigo mesmo? Olha, se tem, eu não conheço. Não conhece, daí é o problema deles, né? Não é seu. Porque eu sempre... o Maurício uma vez me disse, Jair, para de mandar carta. Está até no meu livro. Eu disse, mas Maurício, tu tem que dizer para o pessoal botar a notícia certa. Maurício Sirotsky. Maurício Sirotsky. Tu tem que botar a notícia certa, porque senão eu vou te mandar sempre carta. Eu tinha liberdade com ele. Nós éramos muito... O senhor mandava os contrapontos por carta, é isso? Sim, sim. Depois o seguinte, como uma pergunta que me fez, que eu quero não dar a resposta, vamos dizer assim, podia ter um antagonismo sido criado, porque eu fui da Previdência, o governo era militar, mas primeiro eu tinha a força do presidente, que eu era amigo pessoal. Né? E o meu trabalho sempre foi em defesa do trabalhador, né? Porque eu fui para as filas, né? Uma série de problemas. Todo mundo era devedor da Previdência Social. Olha, foi um problema danado. Coisas assim, eu vou citar um fato. Eu cheguei em São Paulo a almoçar com o dono do Estadão, com o Mesquita. Né? Estava almoçando, claro que ele se dava muito com o Amador Aguiar, e eu tinha falado para o presidente da República que a Previdência, através do IAPAS, que era um órgão que fazia parte da Previdência Social, IAPAS, INAMPES e INPS, SEMI, e FUNABEM e LBA. Era tudo isso. Um dos 3 maiores orçamentos da República. Então, nós tínhamos uma conta no Bradesco que no dia 5 nós ficávamos em vermelho e pagávamos. No dia 5 nós tínhamos que pagar os aposentados. Na época, 9 milhões de aposentados. Hoje é 33 milhões. E então, quando os empresários recolhiam em cima da folha de pagamento dos trabalhadores, no dia 22, nós ficávamos azul, né? E não remuneravam a nossa conta. Então eu falei para o presidente que eu ia pôr no jornal um blefe, ou seja, eu ia tirar dos bancos particulares e botar só nos bancos públicos a arrecadação. E nesse dia que eu estou almoçando, claro que o Mesquita falou com o Amador, o Amador Aguiar liga para o Mesquita e aí o Mesquita diz assim, olha, o Amador Aguiar quer falar com o senhor atende? Eu atendo, claro. Aí o Amador Aguiar me diz, Jair, você podia fazer uma visita aqui no Bradesco? Eu digo, olha, eu estou aqui em São Paulo, o Bradesco é aí, né, longe. Não, mas eu mando o helicóptero buscar. Eu digo, então, mandou buscar um helicóptero lá. Eu fui lá e estava lá, era uma sala assim, desse tamanho, né? Ele trabalhava nessa sala aberta. Né? De Amador era só o nome, porque ele era um grande profissional. Né? O senhor é bom nos trocadilhos. Fedia a Beauregard e agora o Amador é só no nome. E aí eu disse para ele, o prazo que eu vou dar é 30 dias. Não tem jeito. Não, mas nós queremos 90. Ficou por 60 dias o prazo. Me parece que voltou tudo como mudantes no quartel da Brantes. Né? Continua a mesma coisa, infelizmente. Né? Não há uma sequência na administração. As pessoas não se preparam para o serviço público.
as pessoas não leem. É como um síndico, né? O síndico que não conhece o regimento do edifício, né? Do condomínio, o que não conhece, né, o estatuto. Eu sei porque eu faço parte de 2 edifícios aí. O senhor não consegue parar? É síndico também? Eu sou presidente do conselho. Mas não para nunca de fazer política, esse homem? Não para. Não, eu sou presidente de honra do partido, né? Sim. Mas a gente tem que saber fazer as coisas, né? Tem que ser com paciência, né? O senhor sempre teve... Uma marca do senhor é a paciência? É a calma, é dar o prazo? A minha paciência é aparente, né? Uhum. Porque sou cobrador, né? Sim. Eu infernizo a pessoa, né? É verdade, não tem outro jeito. Não tem outro jeito. O condomínio que não paga o condomínio, o senhor fica lá em cima. Claro, não tem, não. O Mendes Ribeiro fez 2 páginas da Zero Hora, 365 dias para acabar com o inferno, que era o Hospital Psiquiátrico São Pedro. 1.200 leitos, veja bem, 1.200 leitos, e tinha 5.000 doentes mentais lá. E eu fui lá de noite, dentro da enfermaria, aquele cheiro horroroso, um pouco diferente do cheiro da borragara, um cheiro meio sanitário, né? Assim, né? Horroroso. E eu fui lá várias vezes. Porque sempre dizem que o raio não cai num lugar a mesma vez. Lá caiu muitas vezes. Peguei compra de carne, não era compra de carne, é 11 mil quilos por semana, né? 1.500 pessoas. Sim. Então, no empenho vinha carne de primeira sem osso. Aí eu fui lá ver uma entrega, né? Eu já sabia que tinha alguma coisa errada. E a gente, quem tem noção, sabe, até quando está conversando, o que aquela pessoa quer. Ela não vem te dar nada, sem saber o que ela te quer. Porque ninguém entrava no palácio, no ministério, nas secretarias, por onde passei, para me dar alguma coisa. Ninguém. É raríssimo acontecer alguém querer ajudar. E eu hoje sinto isso porque eu quero ajudar as pessoas. Quero ajudar. Eu quis criar o Conselho dos Ex-Governadores, um conselho consultivo, um conselho que o governador convoca quando achar que é importante. Então, imagine, 8 ex-governadores que passaram 4 anos, são 32 anos dessas pessoas. De experiência. Né? Porque eu estive no Japão 2 vezes, né? E lá no Japão eu aprendi que as pessoas, quanto mais velhas na idade, né, é que conseguem chegar aos grandes cargos. Né? A cabeça tem que estar branca para chegar lá. Eu vi, me chamou a atenção muito. E no Brasil não dão lugar para essas pessoas. E aos 92 anos de idade, o que eu posso querer mais? Eu não posso ser sombra para ninguém. O senhor foi consultado por governadores ao longo desse tempo, desde que o senhor saiu lá em 87? Olha, eu fui... Depois, a minha história é muito interessante. Né? Depois de ter sido tudo que fui, eu fui vereador. O Brizola disse, Jair, tu é demais. Não cansou já? Já tinha sido governador? Não, era o Schirmer, era candidato na prefeitura, e nós resolvemos apoiar o Schirmer. E lá no dia que foi o comício, ele abre dizendo, mas Jair, não citou ninguém. Jair, tu é demais, tu não perde nenhuma, né? Não, é síndico. Essa aí me deixou... Mas é bom ajudar os outros, sem interesse. Mas os outros governadores, ao longo desses 40 anos, ligaram para o senhor para pedir um conselho? Quando vou para a campanha, eu tive mais, vamos dizer assim, um debate mais com o Colares, que era mais voluntarioso e tal, do que com o Cimo. Né? E até porque ele já tinha sentido alguns problemas da vida e tal, né? Tinha perdido um filho, perdido a esposa, isso. E eu respeitava muito ele. E quando ele ganha a eleição e vai me suceder, naquela época a eleição era em novembro e a gente assumia em março do outro ano. E isso aconteceu comigo. Eu assumi quase 6 meses depois. De novembro, né? Dezembro, janeiro, fevereiro e março, quase 6 meses, 5 meses. Então eu fui na casa dele. E fui muito criticado pelo meu partido, naturalmente. Né? E disse para ele, olha, como o ano fiscal começa dia 1º de janeiro, eu quero te dizer que eu estou à tua disposição para fazer tudo o que tu quiseres nesse lapso de tempo, que eu não vou, vamos dizer assim, colaborar
vamos dizer assim, de modo a te prejudicar. Então, não, absolutamente. Mas alguém no ouvido dele disse algumas coisas e ele me liga. Né? Ele disse que não ia, nada, mas ele me liga. Diz a ele, eu acho que vou aceitar, mas vem aqui agora. E foi lá e me disse, olha, levou 18 itens. E o primeiro item, nós paramos, que era a prorrogação da concessão da rodoviária. Fala, porque lá tinha uma FUS, lá tinha o Asmus, tudo que eram meus amigos, né? E disseram a cabeça dele, né? Alguma coisa. Disse, não, parei um pouquinho. Esse problema é esse, irmão. Nós vamos parar um pouquinho, vou ligar para o secretário de Transportes, porque nem ele deve estar a par, porque esse é um assunto do Conselho Rodoviário. Eles que determinam se pode ou não pode. Tem que ter esse parecer. Se não houve isso ainda, de terem dado, que eu não estou a par disso, não chega, não está na minha alçada. A alçada é lá embaixo. E aí telefonamos e o cara não fez. Então, se eu não faço, eu estou aqui governador eleito. Então, assim nós construímos. E aí tudo o que ele pediu, né, não fazer mais promoções, tudo que ele pediu, eu atendi. Então, foi uma transição civilizada. Eu fiz até um artigo sobre isso. Qual foi a grande marca do seu governo? Foi manter a estabilidade na transição para a democracia? O que foi? A marca foi saúde pública. Quero uma cidade mais humana e sem medo. Eu tinha 33 mil homens. Só em Porto Alegre tinha 6 mil brigadianos. 9 mil da Polícia Civil. A marca foi o seguinte, o respeito à mulher. Criei a Polícia Feminina da Brigada Militar, que não foi fácil. E vou dizer por quê. E chamei então, o comandante da brigada e disse para ele, disse, mas governador, é uma ordem. E chamei o chefe, aliás, o secretário da Segurança, que era o filho do Poti Medeiros, e ele disse, mas governador, o senhor sabe por que está trancado o concurso? Não. Ele disse, porque é uma mulher. Eu digo, mas esse concurso está vigindo? Está vigindo. Então, faça o ato. E está criada, então, a Polícia Feminina da Polícia Civil, né, na primeira delegacia na Rua dos Andradas. Então, o pessoal nem sabe disso. Eu nem explorei. Outra coisa que eu vou lhe dizer, porque eu sou muito ligado à área da saúde, muito ligado. Sou cirurgião dentista, sou advogado, mas sou muito ligado. E eu queria ter sido médico, mas por razões econômicas, a odontologia naquela época era 4 anos, hoje é 5. E depois mais da especialidade, a odontopediatria que eu fazia, dava os 5 anos. Eu estava mais preparado, né? Então, como num determinado momento da minha vida eu vi que eu poderia chegar ao governo, eu fui tirar direito. Claro que eu tive dificuldades. Já pensou, um secretário de Estado na sala de aula, professor, o senhor que esteve na comissão de compras, o senhor sabe de direito comercial, provocações, né? Sim. Chegou um dia que eu tive que devolver para um professor, que na prática extra forense tem 12 artigos que qualquer contrato, se falhar, o contrato é mal feito. Você pode botar 30 mil contratos, né? Cláusulas, mas 12 são fundamentais. E eu não tinha presença porque estava na época de campanha e tive que fazer, na época chamava uma prova, prova 1, prova 2, e então o professor disse, olha, senhor, eu digo, não posso fazer, eu posso falar sobre o programa da prática essa forense, sobre toda a matéria agora? Ele disse, pode falar. Então, aí eu falei. Não, mas era uma coisa séria, sempre foi, na Odonto também foi. Como é que foi morar no Palácio Piratini? Excelente. Não tinha o que tem de hoje, né? A segurança total. O Batalhão Bento Gonçalves é que nos dá a segurança para o governador. Foi criado para isso, levou quase 100 anos aquela construção. É um palácio que na minha casa eu tinha mais conforto, porque na minha casa eu tinha suíte, lá no palácio não tem suíte. Sabe que franceses, naquela época, o perfume vem daí, né? Eles não gostavam muito de banho. Banho lá era escasso, né? Eu sei porque eu conheço muito a França, aluguei apartamentos lá, os banheiros são, assim, não são coisas de primeiro mundo, né? Agora mesmo, né? 5, 6 anos atrás, isso é um pouco diferenciado, né? A vida é uma questão, eu sempre digo, a vida é bela.
E o senhor sempre conseguiu manter a sua família muito discreta no meio disso tudo, né? Como foi o suporte que o senhor teve Pois durante esse minha mulher período? foi uma surpresa, né? Porque ela não era assim política, aquilo que as pessoas políticas tal, não gostam de política, né? Todos são iguais. Então, essa coisa que existe, né? Quando houve as prévias, ela disse, tu quer te meter nisso? Te mete. Eu não vou te ajudar. Ela foi assim, é? Falando bem franco. Sim, Mas vestiu a camiseta e foi com a mulher, a Arabella, a mulher do Chiarelli, e ganhamos também para o Senado do Paulo Brossard de Souza Pinto. Eu fiz um comício, não, a equipe, né? Ninguém faz nada sozinho. 11 mil mulheres na Expo Inter. Tudo preparado. O senhor vai tomar conhecimento, se ele vê o programa, ele não sabe, né? Mas isso deu um realce. Então, eu peguei umas amigas minhas que trabalharam junto, né? E amigas da minha mulher também, que depois foram para o gabinete da primeira-dama, né? E disse, em tal momento, vocês começam a gritar, lindo, lindo. Não é possível. É possível. O senhor ensaiou o grito de lindo, tudo calculado mesmo. Mas eu estou lhe dizendo, eu já dei uma palestra para uma entidade, uma instituição que faz propaganda, eles morriam de rir. E elas gritaram lindo, lindo, lindo. Sim, veio abaixo. E aí o senhor se fez de surpresa, assim? Não, lógico, não estava esperando. Mas não é formidável? Não estava esperando. Mas já pensou a cor da camisa, o perfume azarrou? Azarrou, Nada. o bronze de Paris, né? Tudo isso aí, né? O senhor é um gênio da Não. propaganda lá atrás, já do marketing. Pois é, mas eu fiz coisas... Em 1972, eu criei o maior programa que hoje... Tem uma médica aí que está fazendo um trabalho formidável, que põe cor-de-rosa nos edifícios e faz propaganda. Fiz o controle de prevenção do câncer de colo de útero e de mama, 1972. É o trabalho que o IMAMA faz hoje, né? Nós somos pioneiros nisso aí. Mas eu não... Isso aí está feito. Né? Laboratório farmacêutico... Eu estou parado no lindo ainda. Eu ainda estou com a cabeça imaginando a cena delas gritando lindo, lindo. E a minha só tinha de mulher as esposas de homem, o Strasburg, o Chiarelli e eu, né? De homem. Só mulher. Só mulher, 11 Tudo mil. gritando lindo. Lindo, lindo, mas isso é uma coisa... Mas é que é um embalo, né? Uma coisa... A gente tem que saber isso aí, né? Tudo é possível, né? Qual foi o seu dia mais feliz? O senhor teve um dia mais feliz no Palácio Piratini? Olha, para mim todos os dias eram bons, né? Porque quem tinha os bombons para dar era eu, né? As pessoas iam lá, todo mundo queria alguma coisa, né? É bom. Morar no palácio, primeiro que a gente fica mais perto da família, né? Isso é uma coisa que eu, depois que saí do governo e larguei um pouco mais a vida pública, eu fiz um programa com os meus irmãos. Então, todos os anos, eu faço, há muitos anos, um almoço para os irmãos. Porque eu sinto falta disso, né? A família, para mim... São quantos? Éramos 6. Perdemos recentemente, nesse ano, um mais moço que eu, arquiteto, e um ano retrasado, 2, 3 anos atrás, a Magali é mais velha, né? E não tinha nada de lei antinepotismo, não tinha. E nenhum irmão meu levei, né? Que família não dá para misturar com programa político, né? Como é que o senhor consegue ter essa memória aos 92 anos detalhada, uma memória muito clara, nomes, lugares? O senhor faz alguma coisa, palavrinha cruzada, ou é seu mesmo? Eu treino, né? Treino muito. Eu jogo tênis, continuo jogando durante todo o tempo que estive no governo. Às 10 horas da noite eu ia lá para o Leopoldina. 10 da noite. Ia às 10 da noite. Eu já tinha um amigo lá, um secretário de tênis. Marcar a quadra, ia lá. Eu continuo fazendo isso. Né? Ontem, a minha mulher disse, mas tu vai jogar? Vou jogar, não posso parar. Não posso parar. Assim, na época que o nosso telefone tinha 4 números, nós fazíamos apostas para ver quem botava o número 24, 32, quem é. Então, eu ganhava. Enchia mais número com o nome das pessoas. Então, uma coisa que vai
Eu acho que é treinamento. Vai estimulando o vai cérebro. estimulando, com isso. né? Porque a nossa cabeça é um computador. Os neurônios, né, que diziam que se tomasse uma dose de uísque, por exemplo, queimava, matava os neurônios. Não existe. Os neurônios são reproduzidos também, né? Eles precisam de exercícios, né? Precisam. Só sabe que para mastigar, a mastigação é uma ginástica para os neurônios? Tem um livro, A Barreira dos 80 Anos, de um japonês, que não é médico, ele é psicólogo. Ele dá 44 frases, porque não está traduzido ainda para o português, 44 frases, conselhos, compreende? Para as pessoas fazerem. E são coisas importantes. Não se pode mudar a temperatura do corpo. O banho, por exemplo. O banheiro, no inverno, tem que estar mais ou menos com um aquecedor. Climatizado ali. Né? E a pessoa tem que começar o banho pelos pés. A água subindo para ir fazendo a temperatura, porque se ela chegar em cima rapidamente, dá uma AVC. Então, tudo tem nesse livro, né, A Barreira dos 80 Anos. Depois tem que acordar com disposição, né? Porque eu faço ginástica ainda no quarto. Como é que o senhor faz? Faço ginástica para a região sacro-lombar, porque eu jogo tênis, né? Ah, sim. E halteres para os braços e borracha também para os braços, né? Diariamente, são 400 movimentos. Ginástica, obrigatório. Né? Senão, não posso fazer nada antes disso aí. A minha mulher já sabe. Ela acorda Ela cedo. lhe acompanha? Não, ela faz outro tipo de ginástica. Mas faz também. E eu, por exemplo, hoje, a minha neta quer que eu faça coisas mais. Né? Não posso. Que idade tem os netos? Minha neta tem 32 anos. 32 33, anos. 33. E 33 foi o ano que eu nasci. Então, não, e a Quantos idade de netos o Cristo. senhor tem? Hã? Quantos netos o senhor tem? Só uma. Só ela. Minha casa é só mulher. Só mulher. O senhor vai sendo governado, então, agora, né? Lá em casa tem uma coisa que eu digo para os meus amigos, que eu faço parte de 5 confrarias. A melhor coisa do mundo é família e amigos. Isso é remédio. Né? Isso é como uma informação. Dinheiro, né? e ter a informação que dá o poder. E família e amigos é a melhor coisa, porque o conceito que se tem de uma família é onde o recato, a descrição, o palavreado, tudo tem que ter, né, a sua dose. E lá são coisas que não se pode dizer cá, na confraria. Então lá tem a anedota, tem a brincadeira, né, tem a gente tem que fazer a janta, né, quer fazer melhor que o outro. Cozinha? Algumas coisas, né? O que, por exemplo? Olha, eu já fiz muito e não posso mais fazer hoje o estrogonofe. Aprendi com Laszlo Zekeli. Não era Zekeli. Esse foi o técnico do Grêmio. Laszlo tinha Lagios. Depois ele foi para São Francisco de Paula. Morreu lá, na Independência. Um dos grandes restaurantes de Porto Alegre. Ele vinha com um carrinho e fazia na frente da gente. E na hora de botar o conhaque, vinha aquele cheiro dos... Tem aquele... Não me lembro o nome do tempero? É um fruto do mar. Agora não me lembro. Me enjoou. Bife acebolado, sopa com tudo que pode imaginar, né? Um bom granito, que é o peito do boi, né? Churrasco. O meu churrasco com carne do Uruguai, né? E um vinhozinho gaúcho daí? Não dá, porque o vinho gaúcho está mais caro que o vinho estrangeiro. Daí o senhor vai no estrangeiro, tá bom. Mas eu vou lhe dizer, é uma história bonita. Que conselho o senhor daria se um governador lhe ligasse, seja os que já estiveram no cargo, os que vêm aí pela frente? Primeiro, diminuir o tamanho do Estado, né? Não é possível um governo ter... Eu governei com 10 secretarias, quando entrei no Estado eram 5 secretarias. Então, um primeiro conselho é fazer o tamanho necessário do Estado. O Estado não tem recursos para atender a demanda para a qual a infraestrutura está preparada, o organograma. Não tem. Porque, veja, saúde estamos com problemas sérios aí. Educação estamos com problemas sérios. Professor ganhando horrível. A nossa lei aqui diz que nós temos que dar, né, uma exagerada, porque
Lei federal é 25% do orçamento tem que ir para a educação. Eu dei no meu governo 37%. Eu dei no meu governo 17 leis para as professoras. 17 leis. Está no meu livro isso. Eu construí no meu governo 100 institutos de educação. 100 colégios Júlio de Castilho. Porque eu fiz 5.000 salas de aula. Troço, não é brincadeira, né? Não tem dinheiro, o Estado não tem. Por isso que eu elegi o trinômio: saúde, educação e segurança. Não pode querer fazer um grande papel, aceita tudo, mas depois não tem dinheiro para fazer. O Estado é uma coisa e a política é outra. E nós temos programas de Estado, que, por exemplo, da polícia. A Brigada Militar ela tem que voltar a ter... Hoje eles querem usar mais a informática, mais o controle, né, por via dos computadores, mas isso não... O policiamento tem que ser ostensivo, preventivo. Então são coisas... Agora, quem não tem história, viu, que quer nascer já general, não dá, né? A pessoa tem que estar preparada. Se não está preparada, é muito triste, né? Não sabe o que é empenho, não sabe o que é glosa, não sabe o que é rubrica, não sabe o que é dotação. As pessoas não sabem. É o que eu digo, bota de síndico. Primeira reunião que eu fiz lá em Itapema, eu fui na reunião da Assembleia Geral e li isso tudo, bastante. Tá? E aí vi, tá, aí fui lá, vamos abrir a sessão, um momentinho. Nós temos que fazer aqui a escolha do presidente dessa Assembleia Ordinária, tem que ter presidente. Aqui, qual é a idade aqui? Quem as pessoas têm idade? Eu já tinha olhado, não tinha ninguém mais velho que eu. E tinha no regimento dizendo o condômino de mais idade é o que preside a Assembleia Geral. Mas aí o senhor jogou com a regra, né? O senhor calculou também, até na reunião do condomínio. Sim, tem que se fazer, tem que ler, tem que estar preparado. Governador, um prazer falar com o senhor. Muito obrigada. O prazer foi meu conhecê-la e estar nesse colóquio assim, tão desprendido e tão ameno. Espero que os nossos espectadores aproveitem. Com certeza vão aproveitar e vão aprender, assim como eu. Muito obrigada.